Olá galera, hoje segunda-feira, bicho pegando, 2020, dezembro, e ano desgraça, né? E ano pra ficar marcado na vida de todo mundo. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui, preparei uma cola aqui, né? Então você é reativo. Parece que em 2020 todo mundo virou um pouco reativo. Ser reativo pra qualquer lado. Ter reativo pra falar besteira, tem bastante, né? Então, ah, em 2020, né, a vida a ser passou a ser muito mais complicada do que o restante, que já vinha sendo complicado, né? E as pessoas começaram a ser mais reativas, tudo mais, seja na área da política, da economia, das questões sociais. Para tudo a gente tinha que dar uma resposta, aquela correria toda, a gente quase não tem tempo, é uma loucurada. O que o bosta do Capitão Latrina falou, que o cara da economia lá, o safado Guedes também diria, enfim. Ou seja, é uma coisa complicada e a gente está sempre correndo atrás para reagir. Esse é o problema, né? Não é um problema em si só, mas poderia ser também, é um problema também. Ser só reativo, tu passa a ser um problema. Tu não consegue pensar nos teus próprios projetos e ir além de ser reativo, né? Por exemplo, principalmente para o povo da periferia, né? O povo da periferia já vive sempre naquela desgraça, né? Constrói seus barracos com resto de tábua, com resto de construção, no meio, em locais insalubres, na beira de valão, isso. É uma luta quase que inglória para tentar sobreviver na periferia, com recursos precários, muitos, muitos vão morar na periferia, mas porque gostam, como dizem alguns, mora na beira do valão porque gosta, mora na beira do valão porque gosta. Bem capaz, meu. É que vai querer aguentar lá aquele cheiro horrível, dia e noite, 24 horas. Se der enchente, leva tudo, né? Então, falta de saúde, falta de escola equipada, com equipamentos para educação e tudo mais, são coisas normais até na periferia, infelizmente. Desolação, drogadição, bom, faz tudo que tem coisas complicadas na periferia, né? Ao passo que do outro lado da cidade, nos bairros mais nobres, parece que é tudo um pouco mais fácil, né? Que na periferia. Então tá. Como eu disse, né? É um vídeo assim de a gente buscar assim, de ir além dessas reações. Teve reações que foram necessárias esse ano e vão passar a continuar sendo, como reagir contra a carestia, com a distribuição de cestas básicas por vários movimentos sociais, por associações de bairro, clube de mães, enfim, associações religiosas, todo mundo se mexeu para fazer uma distribuição de alimentos para a galera que estava mais no sufoco. Vaquinhas disso, vaquinha daquilo outro. E assim foi o correr do ano. Alguns tentando ajudar, trazendo força para somar uma solidariedade, e um tantos outros tentando atrapalhar. E como já se visto. E assim o Brasil velho vai se afundando. Nós, brasileiros, estamos nos afundando por causa de alguns estúpidos que andam por aí, né, de camisa verde e amarela e tudo mais, e que somos isso, eu sou patriota e o Brasil que eu quero, fora os comunistas, fora a China, os chineses são o mal do mundo e blá 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 blá, blá. E aquela coisa toda que conhecemos. São tempos turbulentos e eu acho que para 2021 não vai mudar muito, né? A vacina está chegando, mas para nós aqui nós somos ainda os últimos da fila. Tem muita gente que vai cair, infelizmente, nesse meio tempo.
das reações que tivemos muito fortes, né, além dessa atividade de solidariedade para com quem estava mais necessitado, as questões de reações como sair às ruas para uma marcha antifascista, mais de uma vez, em diversas cidades do Brasil, mostrou que temos força quando nos organizamos, quando temos um objetivo em comum, que é defender a nossa existência como povo, como povo periférico, como pobre, como negro, como indígena, contra esses crápulas que estão e sempre estiveram aí. E só se escondiam naquela piada sexista, aquela piada onde o cara fazia piada sobre negros e tudo mais, enfim. Estavam sempre aí, sempre estiveram. Agora que chegaram lá, aparentemente um poder, se sentiram, são os donos dos reis da cocada preta, né? Mas foi uma demonstração de organização, de união, de força que a gente conseguiu barrar esses caras na rua. A rua sempre foi nossa e somos nós que produzimos tudo nas ruas, vendemos, somos vendedores, somos comerciantes, enfim. Outra questões também de reações muito, muito dura, assassinatos de balas perdidas, nada de crianças mortas por balas jogadas pela PM no Rio, em São Paulo, aqui no Sul, essa questão do cara que foi morto lá no mercado Carrefour, conhecido como Nego Beto, da Zona Norte e de Porto Alegre, morto brutalmente pela brigada militar e a segurança do Carrefour, sim, era um brigadiano que estava lá, fazendo bico. Que desgraça, né? E depois, outra desgraça na Vila Cruzeiro, conhecido como a Dona Jane lá, que era da associação, também funcionária pública do município de Porto Alegre, foi morta novamente pela polícia, pela brigada, onde o aparelho repressivo do Estado vai lá sem mandato e para amedrontar os moradores, com a desculpa de buscar drogas, traficantes. Ora, se eles querem buscar drogas e traficantes, não precisa ir muito longe. É só ir ali na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, diga-se de passagem, lá falando lá em Câmara de Vereador, lá em Cachoeirinha, foi preso um vereador com quase 800 quilos de maconha, arma e tudo mais, e era o cara que fazia discurso pela moralidade, que era um cara honesto. Pois é, vereador lá em Cachoeirinha. Então, quem lida com quantidade de produto assim, não tá na vila. Esquece. E você, pobre, que acha que todo cara que mora em vila é ladrão, é drogado ou é traficante, mude esse conceito, meu galo. Comece a olhar para aqueles que tem colarinho branco, para aqueles que acumulam riquezas sem saber explicar de onde saiu todo aquele dinheiro. Pois é. Tu que trabalha todos os dias, levanta às 5 da manhã para pegar ônibus às 6, ônibus lotado, vai, volta com o ônibus lotado, 1h30 para de ônibus ou até mais. Se morar nas regiões metropolitanas, tipo São Paulo é 2 horas, 3 horas conforme o trânsito. Ou seja, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, são 4 horas que tu fica dentro de um ônibus. Que desgraça, né? E sem contar com a questão do meio ambiente, que também esse ano foi punk. Fogo criminoso em tudo quanto é parte do Brasil, queimando o bioma e tudo mais. E, enfim, né? Mas como eu te falo assim, como eu falei ali, será que você é reativo e só ser reativo já é o suficiente? Olha, para alguns casos ser reativo é suficiente. Em alguns casos. Como podemos dizer alguns casos? Seria então, se tu mora na cidade, por exemplo,
tua, a tua casa, quer desalojar a tua casa para um empreendimento imobiliário. Eu mostrei lá um condomínio, não sei o que, de tantos andares lá, tantas torres. E os caras querem te desalojar. Tem que ser reativo mesmo, tem que ir pra rua, tem que trancar a rua, tem que se manifestar, é isso. E é isso que a gente pode fazer agora, ser reativo. Mas eu vou tentar dar uma luz um pouco mais do que além dessa reação. De a gente ser um pouco mais organizativo, não ser só reativo. E quando a gente só reage, a gente não está sendo dono dos nossos passos. A gente só está reagindo. E quando a gente começa a pensar como nós vamos ser donos dos nossos passos, nós passamos a incomodar e os nossos inimigos começam a nos ver como algo perigoso. Esses caras não estão só reagindo às besteiras que a gente fala ou às coisas que a nossa política está impondo a eles. Eles estão fazendo seus próprios caminhos, sua própria política. Então, eu pensei em algumas ideias práticas, básicas, sem dizer, precisa de grande organização para fazer tais coisas, mas vamos lá. Ideias práticas, criar cooperativas de consumo. Tudo indica que o preço de alimentos vai ficar cada vez mais caro, a grana cada vez mais curta, 2021 é um ritmo nesse ritmo que a gente vai ter que mais gente passando fome. Então, cooperativa de consumo, o que significa isso? Tu reúne lá uns 20, 50 pessoas e tu monta lá uma cooperativa de consumo, como o pessoal chama, de consumidores. E tu pode comprar diretamente no fornecedor dos caras que vende para os grandes mercados e negociar valores. Tu vai comprar muito mais por menos do que se fosse. E todos aqueles da cooperativa serão beneficiados, porque vão pagar menos, vão ter seus alimentos garantidos e tudo mais. Naquilo ali, temos até mosquito hoje. Essa é uma ideia básica. Como organizar, né? Bom, aí teria que fazer um outro vídeo para falar sobre isso, né? Que vai consumir mais um pouco de tempo. Construção. Isso é uma coisa incrível, né? Hoje em dia a gente pensa como construir nossas casas. Ou se somos pobres, a gente pensa em construir comprando tijolos parcelados, pagando o cimento financiado e deixando lá na madeireira para ir pegando aos poucos. Se trouxer para casa ele estraga, né? Então não poder perder dinheiro. A gente pensa em dois tipos de construção básica, alvenaria ou de madeira. São o que a gente mais vê pelas coisas. E se a gente começasse a pensar em moradias, inovar uma construção de moradias. Por exemplo, aqui no sul nós temos o pessoal das ilhas, que é ilhas, para quem não sabe, aqui no sul são as ilhas do Rio Guaíba, ou do Delta do Guaíba, Delta do Guaíba, do Jacuí, que chama, que todo ano no inverno alaga. Bom, algumas pessoas ali já construíram as casas no estilo palafitas, que são aquelas casas mais altas, para a água não chegar lá. Mas mesmo assim, às vezes a água chega e é complicado. As pessoas perdem tudo, perdem alimento, perdem o pouco que tem lá, uma cama, uma geladeira, uma televisão. Ou seja, é o pouco e acaba perdendo. Então temos que inovar nessas construções. E uma das coisas que poderia ser feita, e é um custo baixíssimo, com o apoio pressionando os governos, tanto municipais e estaduais, é que nessas locais pudesse construir casas flutuantes, como acontece no próprio Mato Grosso, Pantanal, lá, que tem casas flutuantes, conforme a água sobe, a casa também sobe e tá sempre manter o pessoal seguro. Ou seja, tu tá louco, tá pensando em coisa. É melhor pensar num projeto desses, viável, do que cada inverno tu tem que perder tudo e sair da tua casa e ficar vários dias num ginásio de esporte mal acomodado, dormindo mal. É o que normalmente acontece. Para quem não conhece, esse aqui é o gato louco, mais novo componente aqui dos vídeos. Ou seja,
com o pessoal que mora próximo a pequenos agricultores, cidades, pega um carro do vizinho, um carro do amigo, convida um amigo e vai até os pequenos agricultores direto e começa a comprar deles direto lá. Vai ser um preço mais em conta também e tu vai ter alimentos sabe da procedência, do como foi tratado aquilo lá, muito mais seguros. Ou seja, para que serve isso? Para se livrar um pouco do preço abusivo que temos nos supermercados. São coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Fazer pequenos estoques de alimentos. Tipo, se tu pode ir um pequeno agricultor e comprar arroz, feijão, principalmente esses alimentos e sementes, pode fazer um pequeno estoque na tua casa para um determinado tempo de emergência, sei lá, tu perdeu o emprego, ou tá todo mundo no merdão mesmo, o sistema colapsou, tá uma porcaria, ninguém consegue acesso e tá tudo caro, pelo menos tu tem um estoque de alimentos ali para se manter, passar pelo menos uma situação difícil. Atuar com trocas diretas entre vizinhos, coisa que se faz muito no interior, eu sei que faz muito, ainda o cara troca uma galinha por uma cozinhada de mandioca, uma cozinhada, ou seja, aí já é uma coisa mais interior, mas também pode ser funcionar dentro das comunidades, fazer trocas diretas de alimentos ou de algum produto que o outro vizinho precisa e a gente acaba passando ali, né? E assim a gente vai conseguindo burlar algumas coisas. Isso se a gente for fazer esporadicamente, é possível. Mas se a gente for fazer coordenadamente, com coordenação, isso participando de grupos e tudo mais, a gente passa a incomodar os donos do poder. Eles vão saber que tem gente pensando como escapar dessa prisão que é só pegar os produtos deles. E aí pegar os nossos próprios produtos e apoiando aqueles que produzem, né? É uma dica interessante. Quem puder fazer, quem não consegue ainda se organizar por si só, chega nesses grupos de pequenos, de pessoal que está atuando na sua cidade, associação de bairro que seja mais atuante, ou num grupo de trabalho, seja num movimento social que está atuando aí, se some, começa a somar e que a gente vai seguindo. Seja lá como for, né? Nós temos que passar esse ano de 2020 que está se acabando, vai-te embora 2020 e assim a gente vai tocando. Quem sabe agora no próximo vídeo eu faço alguns apontamentos aqui de números, quanto isso pode economizar e tudo mais. Interessante sempre tu ter alguns pila em casa, seja em moedas e tudo mais, para quando precisar de também questão de emergência, tu tem dinheiro em casa. Não caia só nesse papo de dinheiro virtual, uma hora o sistema cai também, e às vezes nem sempre nem todo mundo aceita dinheiro virtual, pagando pelo celular ou pelo cartão. Tenha sempre um pouco de dinheiro vivo para poder se deslocar e conseguir fazer o que tu precisa. Então, galera, por hoje é isso. Fazia um tempinho que eu não estava conseguindo postar uns vídeos. Tem que fazer um vídeo de uns livros, falar de um livro que eu li aqui também para vocês. Interessante, algumas críticas, apontamentos. E ficamos todos aqui com a graça de São Cepé, ali, com Resistência aqui no sul, São Cepé Tiaraju e São Bacunim Guerreiro, de tantas barricadas, né? Estamos todos no front e segue o baile. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.